Começando mais um Neuroticast e hoje trouxemos ele, Evair. Muito obrigado por abrir sua casa. Primeiro, estamos caminhando por Piracicaba. Então, muito bom estar aqui e você abrir as portas. E eu queria que você contasse uma história em um minuto. Dá pra fazer uma história de Reels? Não dá. Não dá? Gente. Não dá. Um minutinho, dá pra só uma história? Um minutinho não dá. Bom, então vamos ter que falar 40 minutos. Toca a vinheta! Evair Souza, escritor, contador de história, que mais? Artesão, dançarino. Boa. Mas uma porrada de coisa por aí. Perfeito. E eu queria começar com essa... É uma curiosidade minha. O que é um contador de história? Contador de histórias é aquela pessoa que vive a vida levando para as pessoas o encantamento dos livros, das narrativas, o encantamento das palavras e as vivências, né, do dia a dia, as vivências do trabalho, as vivências da vida, né, dos encontros da vida. E antes da gente falar desse lugar que eu acho animal, acho que é uma profissão inclusive histórica, né? Assim, Sim. a gente tem os griots, tem um lugar histórico muito interessante no Sim. contador de história. Mas eu queria primeiro a sua história. A minha história. Só pra gente rapidamente, assim, quem é o Evair? Quem é o Evair na fila do pão? Quem é o Evair? De Bom, onde Evair, veio? nascido e criado no bairro Novo Horizonte, região oeste de Piracicaba, filho do seu Valdeci, da Dona Mara, vulgo Dona Mara, mas chamada de Dona Elídia. Jogou um nome, É. escolheu outro. É Escolheu. que o apelido dela é Mara, Entendi. porém todo mundo chama ela de Mara, mas o nome dela é Elídia. Entendi. Irmão do Éder e do Wagner, tio do Ivan e da Luísa. Evair nasceu no bairro Novo Horizonte, cresceu, viveu e aos 29 anos veio morar no bairro Alto de Piracicaba. Vou começar do que eu tô vivendo hoje até chegar lá nos primórdios. Após lançar meu primeiro livro, O Castelo de Sorvetes, daqui a pouco eu mostro pra vocês, veio a proposta de vir morar pra cá pela questão da mobilidade, né? Porque a gente que mora na periferia, quem é da periferia, sabe o corre que é pra você sair de lá e vir trabalhar no centro, ou se deslocar para algum lugar mais longe ainda do que o centro. Então o centro hoje, o bairro Alto, que é onde eu moro, né, é um local mais rápido para eu me deslocar para os lugares aonde eu preciso ir. Pô, mas é legal isso aí. Qual pra você então é a diferença agora que você tá acessando o centro? Sim. Isso é um outro lugar. Qual que é a diferença da periferia pro centro que você vê agora latente morando? É tudo mais perto. Tem tudo. O que eu falo que tem tudo, por exemplo, tem banco, tem um supermercado, que tem coisas que às vezes o supermercado da periferia não tem. O acesso a inúmeros lugares que a periferia não tem, que não chega na periferia. Vamos colocar aqui, como a gente vai falar sobre contação de histórias, vamos falar sobre minha trajetória, a cultura em si. A cultura não chega na periferia. Isso a gente já bateu um papo, a gente já conversou, a gente sabe como é. A cultura ela é centralizada. Se a gente for falar em termos só de Piracicaba, é muito centralizado. Para a periferia receber alguma veia cultural, algo cultural, ou é alguma ONG que existe ali perto, ou são fazedores de cultura que investem na periferia. Sim. Aí a gente pode dizer que tem números aqui em Piracicaba, mas assim, chegar em todas as periferias ao mesmo tempo é difícil. E quando você fala cultura, você fala dos espaços culturais, né? Assim, cultura tem na periferia, né? O povo tem a sua cultura. da Isso. periferia. Perfeito. A Mas os cultura da espaços periferia. que as coisas que Sim. possam acontecer, né? O que possam acontecer, o que pode chegar. Por exemplo, eu falo que eu sou dançarino, hoje eu danço no Baque Caipira. O Baque Caipira, em um dos seus projetos, foi levar a veia do maracatu para as periferias aqui de Piracicaba. Então chegou no Santa Fé. No Santa Fé a gente já abraçou uma família e trouxe essa família para o Baque Caipira.
Então, se a gente pensa nessa questão aí dos fazedores de cultura fora da periferia, levando a sua cultura, a sua arte para a periferia, é para enriquecer mais, né? Para enriquecer mais a periferia. Eu mesmo, a contação de histórias, eu não conheci dentro da periferia. Eu conheci fora. Então eu cheguei com a contação de histórias, com a minha bagagem da contação de histórias, para a periferia, de uma forma que eles não conheciam. Quando eu fiz, eu lembro até hoje, lembro das falas da Mayra. Quando eu levei a contação de histórias para o Santa Fé a primeira vez, lá em 2016, que daí a gente montou o Barranco de Histórias. Existe o Barranco Cultural, mas também tem o meu projeto dentro do Barranco Cultural, que é o Barranco de Histórias. Que a gente levou a contação de histórias, as crianças foram lá. Mayra, que horas é o teatro? Então eles achavam que a contação de histórias era um teatro. Perfeito. Daí vem outro ensinamento. Então a gente não é só levar a cultura para a periferia, é ensinar para a periferia que existem outras culturas. Não é só o teatro, não é só a dança, não é só o maracatu. Perfeito. Então foi assim que nasceu o Barranco de Histórias, dessa forma, desse jeitinho, para levar para as crianças a vertente da contação de histórias. Agora me fale uma coisa, se não fosse a falta de acesso, tanto a lugares quanto acesso de coisas que chegam, se não fosse se a periferia não fosse um lugar isolado, você teria saído de lá? Não. Por quê? Porque lá é meu lugar, né? Lá é meu lugar, lá é meu canto, minha família tá lá, amigos estão lá. Lá é meu lugar. Eu falo, hoje eu moro numa área central, mas a periferia não saiu de mim. Perfeito. Lá não saiu de mim. Eu sou do Novo Horizonte, eu sou da região oeste. Então, por isso que eu falo, eu encho meu peito pra dizer, tipo, eu sou da periferia ainda. Eu não saí da periferia. Hoje, eu estou fora da periferia pelas consequências da vida profissional, artística, etc e tal. Mas eu não saí da periferia. A periferia tá em mim. Eu sou da periferia. E é importante esse resgate, né? Assim, é o que você tá falando. Tem um ciclo de eu tenho que sair da periferia para poder continuar caminhando, mas se eu voltar lá e levar isso que eu tô vendo aqui, quem sabe um dia as próximas gerações não precisem sair de lá, Sim. né? Que as coisas também vão acontecer de outra forma. Eu acho que isso é bonito, assim. A Carolina de Jesus, né? Assim, ela tem algumas passagens que é sobre isso. Sim. Quando eu fui pro centro trabalhar, eu descobri que, na verdade, eu não tinha acesso a nada. Eu não conhecia o mundo. Agora eu conheço e agora eu tô afim dele, né? Assim. Você entra num outro mundo. Assim como é a periferia. A periferia é um mundo diferente da área central. Onde, como você disse, é a cultura da periferia. Que ela tá lá, ela existe. Agora, e os lugares existe. para que isso aconteça, né? Sim. Assim, onde que essas crianças podem acontecer enquanto arte, enquanto cultura, né? Será que a gente precisa ficar realmente esperando um anjo mágico que traz? Não, mas então tem espaços. Cadê esses espaços, né? Espaços. Que se não fossem os fazedores, Sim. a Mayra, a Marcinha, o Bira, a Pel, tanta gente que tá lá pra fazer. Sim. E olha a diferença que faz, né? Assim, e que diferença faz numa criança um projeto social na periferia? Eu vou falar por mim, né? Eu vou falar por mim. Antes de tudo isso acontecer, da contação de história ser o meu carro forte pra minha vida, assim, na questão profissional, eu falo que hoje a contação de histórias deixou de ser um hobby. Já faz anos já, né? Porque já são 15 anos contando histórias. São 15 anos levando a arte de contar histórias para inúmeros lugares, inúmeras cidades. E dentro de tudo isso, eu já fui para 2 estados, fora daqui do estado de São Paulo. Já fui para o Rio de Janeiro contar histórias e já fui para Curitiba também. Então, assim, chegar em outro estado, chegar em outra cidade, para mostrar um pouco do meu trabalho, contar as minhas histórias, ou algumas que são minhas, outras que são de livros. Tipo, poxa, eu venci. Eu falo, eu venci, porque eu saí de lá, da periferia. E a periferia, muitas pessoas falam, não tem perspectiva.
não tem crescimento. Eu vou para as escolas hoje levar o... É que hoje eu ensino a PEI, né? O programa de ensino integral, se eu não me engano. Não lembro direito a sigla. Eles convidam, né? Eles convidam os artistas, pessoas assim que são do bairro ou que foram dali para fazer um bate-papo com os alunos para falar sobre projeto de vida. Inúmeras vezes eu fui chamado para falar sobre projeto de vida. Lá no Francisco Mariano, que foi a escola que eu estudei. Melo Cotrim já me chamou, mas eu não consegui agenda. Preciso ir no Melo Cotrim, que já me chamaram. A Cássia, a diretora de lá, me chamou já. E poder chegar lá e falar para os alunos, cara, as crianças não têm perspectiva. Não pensam no que vão fazer daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Meu irmão mais velho, o Éder, uma vez ele falou assim pra mim, o que você quer daqui 3 anos? Ele parou assim pra mim. Deixou aquele grilo na minha cabeça. Daí depois ele rebateu a pergunta de novo. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? O que o Evair quer ser? Foi desse jeito. Meu irmão falou assim pra mim. E o último bate-papo que eu fiz com os alunos, eu falei isso. Falei, o que vocês querem fazer daqui 3 anos da vida de vocês? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Gente, aí? As crianças hoje em dia, eles simplesmente não querem saber o que eles querem fazer. Daí quando eu viro e falo, sou um ex-aluno daqui, quando eu falei no Francisco Mariano, eu sou um ex-aluno daqui, eu estudei nessas mesmas salas que vocês estudam hoje. Ah, não. Ah, professor. Daí eles me chamam de professor, mas eu não sou professor. Ah, professor, você não estudou aqui, não? Estudei, gente. Ah, não, mas olha aí, ó, você tem um livro. Ah, você vem todo bem arrumado pra escola pra falar. Falei, gente, e aí? E daí? Vocês têm que pensar em ser melhor. Daí eu jogo esse grilo neles, porque a gente conversa sobre projeto de vida. Perfeito. Mas também tem um lugar, eu acho que é interessante esse lance, assim, será que as crianças, elas não pensam nisso? Ou será que também essa sociedade não deixa que elas pensem, né? Assim, como sobreviver à falta de perspectiva? Não tem, né? Como é que você sobrevive, né? Assim, a falta de perspectiva mata tanto quanto a fome nesse país, assim, sabe? Que país, pra onde a gente vai, né? Pra onde a gente vai? Não tem um investimento pra eles. Não tem um investimento pros alunos, pros adolescentes, pras crianças. Na minha época tinha clubinho. Sou da época que tinha clubinho. Hoje é o CASE, né? O clubinho da minha época é o CASE. Uhum. Que existe em alguns bairros ainda, não em todos os bairros, mas existe em alguns bairros. Na minha época, e hoje ainda existe a Casa do Amor Fraterno. Eu falo que eu fora a contação de histórias, eu aprendi inúmeras coisas. Eu fiz balé clássico através da Casa do Amor Fraterno. Você estava falando, né? Projeto social. Você frequentou projetos sociais quando criança? Frequentei. A Casa do Amor Fraterno foi o que abriu as portas para mim de inúmeras vertentes culturais. Eu fiz teatro, fiz balé clássico, participei de grupos literários, de poesia. Então, teve muita coisa que eu aprendi ali. E foi ali que chegou a história pra você? Foi através de um dos projetos da Casa do Amor Fraterno. Ah, que lindo. Que daí o que aconteceu? Fez essa ligação. Esse projeto literário de poesias que a gente tinha, nós íamos todo mês, na época era na Nobel, do shopping, que existia o Sarau Literário Piracicabano, da saudosa Ana Marli Jacobino. Um beijo, Ana, sei que você tá no céu, mas um beijo pra você. A Ana Marli carinhosamente abraçou o nosso grupo. Nós íamos em todos os sarais. E um dia eu vi a Carmelina contando histórias. Aí pronto, né? Daí eu me encantei. Eu encantei pela Carmelina contando histórias. E daí a gente houve aquele encantamento e a partir disso eu comecei a buscar, né? Importante de ter o contato, né? Assim, o contato. Alguém que me levou e eu olhei e falei, é isso? É isso. Daí, olha só como é o destino, né? É o destino.
E tem uma coisa que eu falo também, nada nessa vida é por acaso. O que aconteceu? A Carmelina levou um dos cursos dela pra Casa do Amor Fraterno pra formar novos contadores de histórias. E foi a partir daí que eu falei assim, pô, é isso que eu quero. Daí eu comecei a contar histórias nos aniversários das crianças da ONG, que os pais me chamavam. Aonde fica a Casa do Amor? Lá no Novo Horizonte. Ela tá lá ainda? Tá Como é lá que é isso? ainda, a casa existe ainda. Hoje, pelo que eu entendi, tem alguns cursos mais reduzidos, por questões de voluntariado, de profissionais em si, mas a ONG ainda existe. Existe lá na Casa do Amor, no Novo Horizonte, a Casa do Amor Fraterno. Ainda abraça muitas crianças. E eu falo, eu sou uma das crias deles, que entrou com 9 para 10 anos de idade para fazer aula de fanfarra. Deu 1 ano, tava com todas as chaves da casa, porque a pessoa se destacou, queria ajudar em tudo. Virei um porteiro de lá, né? Um voluntário que ficou responsável pela chave durante muitos anos. Eu abri e fechava aquilo lá de manhã, tarde e noite. Final de semana, durante a semana, sempre tava por Legal. lá. E foi ali que eu fui conhecendo essa parte Então cultural. foi esse lugar da... Bom, primeiro a Casa do Amor Fraterno e depois esse contato com a Carmelina A Carmelina que me levou, que daí, a partir daí é eu isso. fui... Com quantos anos? Bom, foi 15 anos, tem 15 anos hoje de contação de histórias. Eu vou fazer 32. 16, Foi com 16. 18. Não. Já no finalzinho 16 para 17, 18 eu fiz um outro curso com a Carmelina, 16 para 17 anos. Diferente, assim, né? Nessa idade, com 16, 17, falar assim, porra, é isso? Que a maioria, não sei se você também tem cara de... Errou uma, duas, depois, né? Depois vai achando, assim. Mas você já falou, pô, é isso pro resto. É aqui. É isso. E aí já são 15 anos. E aí, qual que é esse lugar da história, que a história ocupa na sua vida, assim? Eu acho que, não sei, tá? Como curiosidade. Como curiosidade. Por quê? O músico. Eu começo tocando aqui, tinha uma bandinha, aí eu vou tocar a música dos outros, aí de repente eu quero ter uma música minha. História por aí também? A história é, né? Você começa Porque, tocando assim, lá daí do rola- Beatles e de repente você tá aqui fazendo... Mas é a mesma coisa, por exemplo, você que vai ser pai. Casou? Uhum. Não, primeiro você tá namorando. Quando Namorando. vai noivar? Quando vai casar? Casou? Quando vai ter filho? Uhum. E quais são as etapas de um contador de história? É assim, comecei a ser contador de histórias, comecei a contar aqui, comecei a contar ali, aí fui pra um lugar, fui pra outro, daí faz um projeto aqui, faz outro projeto ali. Daí começou a ter uma cobrança das pessoas, perguntas das pessoas assim, mas as histórias que você conta são suas? É isso que eu quero, é isso. Essa música aí é sua, velho? Daí assim, tipo, eu faço toda uma pesquisa, vou buscar nos livros, tem história, hoje tem histórias minhas. Daí foi aquela coisa assim, eu falei, tem algumas histórias minhas. Ah, mas e livro, você tem? Eu falei, não. Agora eu preciso ter um. Agora eu preciso ter um. Mas assim, até esse livro ele veio de encomenda. O Castelo de Sorvetes ele não veio por acaso. Mostra pra nós. Eu vou até abrir, porque tá aqui, ó. Fechadinho, vou abrir pra vocês. Nos mostre. O Castelo de Sorvetes foi uma história de encomenda. Eu falo história de encomenda. Eu falo que tem histórias de presente e tem histórias de encomenda. Alguém chega e fala, precisamos de... Quando eu falo que é histórias de encomenda, com histórias presentes, né? Foi assim, a pessoa vira pra mim e fala, Ivair, eu vou fazer o aniversário do meu filho, da minha filha, mas tem uma história na nossa família, tem uma história que a gente gosta de contar, você pode contar essa história? Putz, posso. Um exemplo desse é a Menina e o Pássaro Encantado do Rubem Alves. Eu ganhei de presente de uma mãe pra contar no aniversário da filha, mas era uma história assim, que vinha da bisavó pra avó, que é a mãe, que é pra avó, que é a mãe da mãe, depois pra mãe, pra filha. Então, tipo, veio uma história que é de presente. Agora, a encomenda foi o Castelo de Sorvetes. Eu recebi a encomenda de escrever essa história para um empreendimento daqui da região de Piracicaba, que por fim
Foi em 2020. 2020 foi aquele ano tenebroso da pandemia, do Covid-19. E eu escrevi a história. Quando eu apresentei a história, vai, pandemia. Não vai dar pra lançar, não vai dar pra fazer o projeto. Falei, tá bom, beleza. Guardei a história. Deixei a história guardada. Isso de deixar a história guardada, eu fiquei naquilo, poxa. Pô, deixar guardado e tal. Deixei ela ali na gaveta por um tempo. Até que falei, putz, eu vou lançar. Vou lançar. Corri atrás pra lançar. Daí fiz rifa, vendi caneca, fiz um monte de coisa pra arrecadar grana pra sair o Castelo de Sorvetes. E saiu, e foi todo independente. Todo independente. Todo independente. E é uma história de encomenda, que assim, tipo, eu escrevi a história, depois veio a pandemia, ferrou com o projeto, eu fiquei sem o projeto, fiquei sem a grana do projeto, eu ia ganhar uma grana. Daí eu falei assim, quer saber? Depois passei uns 2 anos aí, tipo, trabalhando isso em mim. Daí eu falei, quer saber? Eu vou lançar. Daí lançou, daí saiu o Castelo de Sorvetes. Claro que ele não é inteiro colorido. Toda a ilustração dele é em PB, preto e branco. Que já dá pra pintar também, já fica pra... Sim. Daí a criança é coautor. Eles são coautores também do livro. Boa. E qual a dificuldade de se lançar livros no Brasil? Tudo hoje em dia já era grana, né? Tudo é grana, é escolher profissionais bons para poder trabalhar junto. Porque o livro não é só você achar um ilustrador. Você tem que achar um diagramador, uma gráfica legal, que imprima, faça uma impressão legal. E como ele é independente, tipo, ele é independente total, tipo, não tem selo de editora. Eu fui atrás, assim, tipo, de uma gráfica, que é gráfica e editora também, mas não quis selo. Editora Correria. Minha Correria. Minha Correria, praticamente. Daí fechei tudo e tal, resolvi todo o rolê e o livro saiu, mas assim, é pauleira. Foi uma gestação, foram 9 meses pro livro nascer. Fazer toda a arrecadação, terminar a ilustração, depois registro de ISBN, registro de Biblioteca Nacional, registrar a história, tudo pro livro sair. E depois que sai, as pessoas no Brasil, correr atrás pra vender. Elas continuam lendo. Porque tem isso também, né? Assim, o Brasil é um dos países que menos lê livro. Se eu não me engano, acho que aqui a gente não chega a 1 livro por ano, por pessoa, enquanto, sei lá, na Argentina são 4, na Venezuela são 4, 5 livros por ano, assim. E aí, como é que é isso para um escritor? Ter que lidar com, além da dificuldade de lançar, a dificuldade das pessoas lerem. Como é que faz? Assim, chegar na criança já é mais tranquilo, porque tem a ilustração para colorir. Então, com a ilustração para colorir, eu consigo chegar nela e falar, olha, se a criança não lê, tipo, papai e mamãe vai ler para você e você vai colorir. Tá bom? Combinado? Isso já é uma sacada também, né? Já é uma sacada. Você já fez pensando nisso? Sim, lógico. Isso é meio normal de mercado, assim, ou não? Não, eu que resolvi fazer. Foi legal, assim. hein? Legal, porque você também faz o lance do preto e branco. Por 2 casos, tá? Por 2 casos. Porque o livro colorido ia sair em torno de 17 mil reais. Mas a criatividade tá aí, né? Mas a criatividade da criança poder colorir, a criança poder pintar o livro, tipo, é uma coisa dela. Pô, que sacada, velho. Sacada mesmo, assim, Então, tipo, uma dificuldade você fez virar Sim. Uma solução. Daí eu falo, olha, daí eu jogo pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe ler pra criança e a criança colorir. E os pais e as mães leem, você que tá aí dentro desse mundo, os pais e as mães leem hoje para as crianças? Sabe por quê? Pro pai e pra mãe, ativa a criança interior, né? Sim. Mas eles lembram aqui porque você tá virando e falando, pai, você vai ler. Mas eles têm esse hábito ainda? Alguns pais. Tem. Alguns Isso é pais legal, né? Investem, tipo, nisso. E eu falo, falando em aniversários, né? Porque tá voltando agora fazer aniversários, festas infantis. Uma mãe entrou em contato comigo porque ela quer fazer uma contação de histórias no aniversário da filha de 1 aninho. 1 aninho a criança não entende muito ainda, mas assim, tipo, desde a barriga, já fica a dica pra você, desde a barriga,
conta uma história. Já Pro começa. seu filho, pra sua filha. Põe uma música pra ouvir, Coloca uma música pra ouvir. um Jorge Aragão. Por que você tá rindo? Eu coloco o Jorge Aragão, velho. Porra, os caras... Tava lá no Não. livro lá, eu fui ler o livro. Não, música clássica. Pô, eu falei, clássico? clássico. Botei o Belo. Nada mais clássico do que o Belo, entendeu? Porra, não, na boa, quem foi o bar perto de Jorge Aragão? Já deixo aqui, entendeu? Porra, velho, mano, meu filho vai ter cultura, velho. Sim, Porra. com certeza. Mas se colocar a música infantil, ler uma história, conversar com a criança desde a barriga, né? Começar a falar, contar uma historinha. Isso já faz uma ligação da criança. Isso já é, tipo, constatado, né? Quando você tem toda essa reação com a criança na barriga, a criança já vem já com essa pegada em todo o crescimento dela, né? Então, hoje, é o que eu bato na tecla. Não disso aqui, galera, mas disso aqui. Legal. Menos celular, mais livro, mais leitura. Kindle, joga fora o Kindle. Pega um livro, leia, sinta o cheiro. E qual que é a importância disso aqui pra uma criança, cara? A imaginação, né? Ela deixa a imaginação aflorar. Hoje, como que tá tudo muito na tela, passa o dedo, a imaginação não vai longe. Tudo é muito literal, né? Tudo é muito... Sim, é só já objetivo, pronto. né? Já é Objetivo, o meu objetivo. E o que você vai fazer à toa? O silêncio, a imaginação, essas coisas que não são e hoje em dia as palpáveis. crianças estão mais aceleradas, por quê? É muita tela. Bom, as escolas, a gente vê escola falando que formamos crianças para já ser gerente, para cargos de gerente. Que isso, gente? Que isso? Escolas? A criança tem que viver. A criança tem que viver. E foi água pro chão. Sorte que não tinha nada. Não tinha quase nada, que bom. Mas a criança tem que viver, a criança tem que ser criança. A criança tem que ser criança. A criança não tem que ser adulto. Perfeito. Tem Perfeito. que viver o estado criança. Porque senão é a ansiedade, é a depressão, é tudo o que acontece na vida adulta. Perfeito. Que é a Então, vida não criativa. É, Essa vida não criativa. Você não consegue criar objetos que estão aqui. Sim. Você só não tem mais essa criatividade. Então você tem uma vida triste, não, uma vida... Pô, legal. Mas sabe uma coisa... Sair da tela pra poder vivenciar. Meu, pisa no chão, corre na grama. Eu falo que assim... Toca na lama. Toca na lama. Tem algumas escolas que tem essa pegada, mas tem outras que não, que querem formar gerentes, presidentes, etc e tal. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar a criança viver o estado criança, o momento criança. Perfeito. E se ela não vive o momento criança, o estado criança, ela vai ficar um adulto chato. Exato. E aí essa é a tristeza da gente achar que uma criança gerente é uma criança triste. E não é isso. Porque uma criança não, um adulto triste. Não. A gente também tem que formar gerentes que sejam criativos, humanos, né? Assim, tem um lugar que acho que a gente perdeu mesmo, assim. E a história pro adulto? Porque assim, me parece que, vamos falar de contador de história, a gente acaba indo pro mundo da criança. E o adulto? E o adulto? Eles vão? Você conta história para adulto? Como é diferente? Existe esse público? Qual que é o convite do adulto para as histórias? Quando eu vou para aniversários que não são aniversários em buffets, que eu vou a um aniversário, por exemplo, na casa da pessoa, ou numa chácara, ou num salão de festas que não tem aqueles brinquedos de buffets, que eu vou para contar histórias. O mais, assim, tipo, legal de tudo é... Porque eu levo as colchas de retalho, jogo as colchas de retalhos no chão, vou chamando mesa por mesa, chamando pra vir junto. As crianças participam, mas no momento deles, na hora deles. Porque acaba sendo até chato pra eles. Por quê? Porque já tem, em algumas escolas já tem a contação de histórias. Mas é o que é a contação de histórias ligada ao quê? A lição, né? Ao momento escola. Ali é um momento de relaxamento, um momento de comemoração. Mas adulto que fica assim, ó.
Ai, que saudades, né? Que saudades. Porque eu ainda falo, eu vou fazer 32 anos. Eu acho, posso estar errado, mas a minha turma, da minha idade ali, tipo, que morava na mesma rua, no Novo Horizonte, na Rua 7, eu acho que foi assim, tipo, a última turma a brincar na rua. Porque já existia o celular, mas não era todo mundo que tinha. Uhum. Já existia internet, de escada. Eu sei que na minha casa era de escada. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é um acesso que a gente foi ter lá pra Depois, frente. foi de lá pra frente. E assim, eu brincava na rua. Quando eu vou pra casa dos meus pais de final de semana, ou algum dia à noite eu tenho que passar por lá, eu escuto um barulho de criança na rua. Por quê? Tá no dito cujo do celular, do tablet. Eu briguei com meu irmão, com meus 2 irmãos, em dar celular e tablet pros meus sobrinhos. Eu fiquei no pé, tanto que o Ivan faz 15 anos esse ano, ele ganhou o primeiro celular dele ano passado. Né, mas aí, que bom, que bom. E até então ele tinha um tablet que eu não conectava na internet, porque eu tinha internet em casa, eu não conectava no tablet dele, ou quando eu conectava, era para ele fazer desenho. Sim. Ele via o desenho no tablet e passava no caderno. Pra estimular, né? Pra estimular. É porque os pais, eles têm essa visão, porque também é a coisa do mais fácil, assim, né? Porque, pô, na correria e tal, então, bota um vídeo no YouTube, bota não sei o quê, mas isso em algum momento volta contra o pai e a mãe, porque aquela criança, ela não sabe esperar. Sim. Ela não sabe o que é o silêncio, ela não tem sempre ela vai precisar de um estímulo, e isso lá pra frente é cruel, a gente sabe. O Brasil é o país da ansiedade, 90 e tantos %, sabe, sei lá. Então, assim, porra, como é que a gente faz também pra entender que é difícil? Sim. A gente entende, porra, como eu vou ser pai. Ah, e aí? Né? Você fica, e aí, eu vou fazer o quê? Né? Se eu encontrar essa pessoa, deixa gravado isso, Com a viu? Peppa Pig aqui, Se filho! eu ver esse rapaz com a esposa dele em algum restaurante, em alguma lanchonete, ele fazer esse movimento pro filho, eu vou pegar o celular e vou marrear o celular dele no chão. Mas é isso. E aí você vira e fala, pô, eu te entendo, pai, mas em algum momento você mostrou pra essa criança que ela precisa só de estímulo. É só de informação e esperar, né? Lembra como a gente esperava? Nossa. A gente esperava o filme 3 anos, 4. Assistindo a Globo. E hoje eu não... Com a porra do TikTok eu não consigo ver um filme, velho. Entendeu? Uma conversa dessa de 40 minutos, 50 minutos, quando a gente para pra ter? Não. É só conversa de um. Bom, a gente faz o conteúdo completo. O que as pessoas assistem? A gente tem que ficar fazendo corte. Corte. Porque as pessoas só assistem corte. É. E eu vou fazer esse Infelizmente. corte aqui porque vocês só assistem corte, velho. Ninguém assiste coisa completa. Entendeu? Aquele comecinho nosso. Vai, conta uma história em 1 minuto. Não dá. Não, Até não dá. que dá. Dá. Mas não dá. Não, porque eu não quero gerar esse É conteúdo. Mas é exatamente isso. Conteúdo tipo, rápido. Eu consigo, mas com que qualidade? Com que tempo? Você prender a atenção da pessoa por 7 minutos. A contação de histórias é isso. A gente prende a atenção da pessoa 7 minutos. Isso é outro dado que está tipo registrado. São 7 minutos que você consegue prender a atenção da pessoa. Depois desses 7 minutos, passou 7 minutos, a pessoa vai se importar com o mosquito que passou, com a pessoa que se mexeu, com a tosse da pessoa da rua, ou com o carro que passou. A pessoa vai se desconectar. Hoje é assim. É assim. O primeiro curso de contação de histórias que eu fiz com a Carmelina lá, Já era assim. ela já falava isso. Que é 7 minutos para você prender a atenção da criança ou do adulto. Agora pense dentro de uma sala de aula, 50 minutos, a professora dando matéria, o professor dando matéria. Se 7 minutos a pessoa já se conecta, depois desconecta, imagine 50 minutos. Mas tem um lance interessante também, assim, né? Porque quando tem uma conexão e, né, você como contador de história, quando eu conecto, não é que eu só conecto com você falando. Você me leva para um mundo. Você me tira daqui Você sai daqui e vai. e me convida para ir para um lugar que eu nem sei.
E mesmo que não tenha, né? Sim. Tipo, o teatro pode trazer cenários e tal, mas não precisa, né? Porque a imaginação, ela tem a potência de fazer isso. Assim, isso que eu acho legal, assim. Porque é uma conexão de quase que a gente sai daqui e vamos juntos para um outro lugar. É algo que leva você para outro caminho. Por isso que eu falo, o livro, a contação de histórias, o que seja um audiobook que está ouvindo ali, vai levar você para um outro lugar. A contação de histórias, ela faz isso, ela leva você para outro caminho, para outro lugar. Você sai do aqui e agora e vai para o imaginário. O livro é isso, o livro leva você para o imaginário. Não é fechado, né? Não. Eu consigo imaginar. E você imaginar diferente de mim, Sim, né? porque Com o que cada tem. um vai pensar de uma forma. O Castelo de Sorvetes, ele tem essas ilustrações, ele tem os parágrafos todos em cada página, mas tem ilustração, mas quando é um livro que não tem ilustração, você auto-imagina a cena, o recorte ali. E você também se imagina, né? Se imagina E- dentro eu da acho- história. Eu confesso que eu sou uma pessoa que lê. Mas eu leio muita coisa técnica. Eu me peguei nisso, assim. Algum tempo já eu tenho feito um percurso de psicanálise, assim. Então, pô, aquela coisa técnica, eu vou ler livro de história, história do Brasil. E em determinado momento eu comecei a me perguntar, assim, e a ficção, Diego? E a ficção? Por que sua vida tá sem ela, assim? E aí a hora que você começa a voltar, você fala, puta, como é que num livro que aparentemente é só uma ficção, como é que eu me coloco no lugar do personagem? E muitas vezes é uma coisa que eu tô passando, só que pelo olhar do outro, né? Eu me enxergo ali e eu falo, putz, eu também sou assim, que eu sou... E de repente ser envolvido de uma outra forma, que eu acho que essa é a importância também das histórias, Sim. né? Da história, é eu me enxergando, só que com o olhar de um outro. Olhar do outro. É eu me convidando a participar, talvez até de uma história parecida com a minha, que se me pegou é porque tem algo de mim ali, naquele, né, em determinado personagem, e o convite é esse, assim, é tipo, então agora se olhe pelo outro, né? Porque a gente tem isso, essa casca do, puta, o que o outro tá achando de mim, e eu acho que o livro e as histórias têm esse convite gostoso do, não é só uma historinha, cara, você tá se colocando, você tá imaginando e tá te levando pra um lugar que talvez você vai aprender muito mais do que qualquer livro técnico, Sim. sabe? É como eu tava dizendo da questão do adulto. Você perguntou do adulto, né? Do adulto na contação de histórias. Como é? Claro, eu conto histórias. Todas as minhas histórias, elas vêm... Não... Eu não conto conto Disney, tá? Pra ser sincero. Se a pessoa me contar, tá? Eu quero que você conte contos Disney. Beleza. Mas as minhas histórias não são contos Disney. São contos que trazem uma mensagem para o público, tanto para criança quanto para adulto. A criança, claro, enquanto criança, ela vai assimilar da forma lúdica dela. O adulto vai assimilar muitas vezes como um tapa na cara, outras vezes como putz, eu podia fazer melhor. Putz, a minha vida assim, assim, assado. Quando eu ouvi a Carmelina contando a primeira vez uma história, que é a Estrela de Laura, que é a história que eu conto hoje em dia nas minhas contações, eu me deparei com o Evair sonhador. O Evair que sonha. Mas também entendi a partir dessa história que muitas vezes a gente pode ter o nosso sonho para a vida toda. Mas outras vezes esse sonho ele é temporário. Assim como na história Estrela de Laura. Então, eu me deparei com o Evair sonhador. Porque aí eu me desprendi de que o sonho tem que ser para a vida toda. Ele não é para a vida toda. E essa história me ensinou. Você não se apaixonou só pela Carmelina contando, sim, mas também pela mensagem. Pela mensagem da história. Perfeito. Pela mensagem da história. Porque existe o sonho para a vida toda e existe o sonho passageiro. Perfeito. E a Laura ensinou isso para mim nessa história. Ela ensinou isso. E a partir daí,
eu coloquei mais os pés no chão. Agora, para pra pensar. Vou falar adolescente, porque eu não era jovem naquela época, eu era adolescente. 17, 16 anos. 16 anos. Entrando no primeiro trabalho de carteira registrada, numa outra cidade. De repente, tem esse encontro que, tipo, mudou a chavinha da minha cabeça. Então, são coisas assim que, tipo... E a conexão é forte, né, da história, né? As histórias ensinam. E ela te pega num outro lugar, um lugar de afeto, um lugar de... Você poderia, por exemplo, ter aprendido a mesma coisa lendo Spinoza, sei lá, lendo Foucault, mas não, a Laura foi de um jeito que me derrubou, foi uma rasteira que eu não estava preparado, me colocou num lugar de afeto que eu nunca mais esqueço. Que maluquice, né? Que maluquice que é isso. E assim, tipo, trouxe isso. Então, pra mim, tem a história da Laura que mudou essa chavinha, que virou essa chave na minha cabeça. Mas pras minhas crianças que me ouvem contar histórias, a história da Lolita é a história que muda a cabecinha delas. Sim. Você já tem, então, essas histórias que você sabe... Você escolhe uma história primeiro pela mensagem ou pelo processo criativo que ela te permite? Eu falo que antes de levar a história para as crianças pequenas e crianças grandes, que é o meu bordão, eu tenho que me apaixonar por elas. Caralho, foda. Pô, tem frase que eu adoro, essa é uma delas. Porque se eu, enquanto profissional, contador de histórias, não me encanto pela história que eu estou estudando para contar para as minhas crianças, como que eu vou passar a mensagem dessa história para elas? E isso não é só das histórias. Eu acho que a gente tem que levar esse pensamento para a vida. Tudo. Porque se eu não faço aquele trabalho com amor, se aquele trabalho não me faz me apaixonar, como que eu vou encantar uma pessoa? Eu, no meu caso, como que eu vou vender um óculos para minha cliente, para o meu cliente? Se eu não visto um óculos, se eu não uso um óculos. Perfeito. Como eu vou vender uma pulseira de pedra natural, sendo que eu não uso, sendo que eu não falo, eu não faço minha propaganda? Tem que colocar amor nisso. Tem que, tipo, me encantar por aquilo, para poder chegar no meu público. Perfeito. E é assim com as histórias, é assim pra vida. Perfeito. E assim, pra eu contar uma história, eu tenho que me apaixonar por ela antes. Tem que dar aquele match. É aí que você acha as histórias. Você tava falando... É aí que eu encontro a história pra poder contar. Você tava falando da diferença da criança e o adulto ouvindo. Eu tava conversando com o Dilson, né? No projeto Base 2 e tal. E ele tava contando a história lá pras crianças. Daí ele começou... Não, criançada, tal, porque... Aí o sapo... Aí tava todos os sapinhos juntos, tal. E aí o primeiro sapo tentou pular lá no lugar que era difícil, não conseguiu. Aí todo mundo começou a zoar com ele. Aí veio o segundo, tentou, não conseguiu, todo mundo zoando, não vai conseguir. Ele tentou de novo, não conseguiu. Aí veio o outro, todo mundo, não vai conseguir. Ele foi lá, pulou, conseguiu. Aí todo mundo, nossa, cara, mas ninguém conseguiu, tava todo mundo falando que você não ia conseguir. Como é que você conseguiu dele? Eu era surdo. Eu não ouvi ninguém falando nada. Aí eu, puta mensagem. Aí a criança, tio, se ele é surdo, como é que ele escutou a pergunta aí no final? Falei, caralho, como é que o consumo é individual, né, assim? Como é que o consumo é individual? Era uma história que pra mim tinha ali, assim, porra, não se preocupa com o que estão falando. Vai lá e faz. A criança, ela se pegou num lugarzinho dela... Numa brecha, né? Uma brecha. Não é nem uma falha, é uma brecha. Uma brecha. Aí o Dilson falou, mano, eu não sabia nem o que fazer. Porque realmente eu tava, tipo, com a história já aqui. E ela veio com um lugar, assim, que, porra, é dela, né? É da criança, da individualidade. É a brecha que ela achou. E aí eu fiquei pensando nisso, a hora que você falou o consumo, como é diferente da criança, do adulto. Que é isso, talvez eu já tava lá no final da história. Ela não, ela tava indo, né? É a diferença de um adulto e a criança indo pra escola. Se reparar, o adulto tá querendo chegar. A criança, ela tá indo. E ela vai aqui. E ela pula de quadradinho em quadradinho. E o adulto, vamos, quer... O adulto, ele quer chegar, acho que essa é a diferença. O adulto, ele quer o fim.
A criança, ela quer o meio. Ela quer viver. Ela quer o meio. Ela quer os quadradinhos indo pra escola. Ela curte mais o processo. É. Ela quer parar pra fazer o quê? Ela quer parar pra pegar Se uma, eu fosse uma o Pablo flor. Marçal, eu falaria, ela curte o processo. A jornada é importante. Mas não, né? Porque é isso, o que ela tá fazendo? É isso aí, ela tá vivendo. Mas agora eu vou dar uma dica pro Dilson. Dilson, você vai assistir, com certeza, Boa. né? O que eu faço num momento desse? Porque isso acontece umas brechas, acontece umas perguntas, assim, na hora da contação de histórias. Eu falo assim, mas sabe o que a gente tem que fazer agora? Eu viro pra criança e falo, sabe o que a gente tem que virar e fazer agora? Usar o lúdico. Vamos usar o imaginário. Pera aí, tem engasguei. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Usar o lúdico, filho. Agora é hora da gente estimular a imaginação. Tá, ele não ouviu a pergunta, mas ele pode ter feito a leitura labial. Não é? Aqui, ó. Estimula. Isso é pra você A estimular. gente tem que pegar o gancho, né? Por exemplo, a criança... Tum! Tá. Às vezes acontecem umas coisas assim. A história da Lolita, que é a história que eu conto hoje, é uma história assim, tipo, de uma minhoca marrom que vive na terra que é marrom. Só que ela não gosta do marrom. Porque ela olha pra tudo e vê marrom. Daí ela vem pra cima. Quando ela vem aqui pra cima, para a superfície, ela olha esse mundo inteiro de cores que a gente enxerga, ela fica encantada. Daí ela para, olha pro sol, ela fala, nossa, que cor linda! E pede o amarelo do sol. Depois ela anda mais um pouquinho e encontra as rosas vermelhas. Quando ela encontra as rosas vermelhas, ela pede o vermelho das rosas. Depois ela anda mais um pouquinho, pede o verde das folhas da árvore. Depois ela olha pra cima de novo e vê o azul do céu. Quando ela vê o azul do céu, ela fica encantada também. Mas aí, ela ganha o azul do céu, o vermelho, o verde, o amarelo do sol. Mas ela parou pra descansar. Parou pra descansar ali, tomar uma fresca, perto de um rio que passava. Passou um pesquisador de minhocas, com uma lupa enorme na mão. Olhava aqui, olhava ali, olhava aqui. Olhava... Nossa! Encontrei uma minhoca colorida. Vou ganhar muitos prêmios, muito dinheiro. Na hora que ele pega a Lolita, pega a minhoca. Minhoca, quando a gente pega ela, se debate inteira, né? Tum! Escorregou, caiu dentro do rio. O rio ficou todo colorido. O rio ficou todo colorido. O pesquisador falou que minhoca fajuta, era colorida nada, eu ia passar maior vergonha, não ia ganhar prêmio nenhum. A Lolita então viu o rio todo colorido, escutou o pesquisador dizendo, voltou para casa. Quando ela voltou para casa, olhou para um lado, viu o marrom, olhou para o outro, viu o marrom, olhou para frente, para trás, viu o marrom, olhou para ela e falou, nossa, como o marrom é lindo, como eu sou linda, assim, marrom. E essa historinha, claro, tem vários recursos, eu uso fita de cetim, uma minhoca marrom na mão, fazendo toda a contação ali, e eu faço um nossa, que cor linda! Quando eu faço esse primeiro nossa, assim, assim, no segundo, eles fazem junto comigo e caem na gargalhada. Passou isso, depois de um bom tempo, essa história marcou várias crianças. Eles lembravam da minhoca, Lolita, não lembravam o meu nome, mas chegavam pra mim aqui, você que conta a história da minhoca, não é? Você que conta a história da Lolita, não é? Da minhoca colorida? Eu falei, sim. Onde você me viu contando? Ah, foi em tal lugar. Nossa, eu adorei essa história. E é uma história que ensina o quê? Pra criança, por exemplo, que sofrem bullying na escola, pela cor, pela raça, ou até mesmo pela religião, é uma história que ensina. Cada um tem que ser o seu. Não precisa colocar o rótulo que os outros querem que coloque, ou ser da cor que o outro quer que você seja. Que você tem que se aceitar da forma que você é, do jeito que você é. É o retorno, né? É o retorno. Voltando lá pro começo, é a ida ao centro, é a busca, pra depois voltar lá pro Novo Horizonte. Sim. E nunca esquecer as suas raízes. Nunca esquecer que você é de lá, você é do mundo, mas você tem seu ninho, você tem seu lugar. Lindo. Hoje eu estou aqui.
Mas lá, Mas meu ninho tá lá. você começou falando isso. Lá é o meu lugar. Lá é o meu lugar. Perfeito. Porra, demos uma volta pra chegar, acho que é aqui. aí. Acho que é aqui. Mas eu queria então fazer a última pergunta. Pode fazer. Onde você se vê daqui 3 anos? Daqui 3 anos. Mas eu queria que você falasse, e realmente, assim, esse estímulo do... Como é que você se vê que seu irmão foi lá e falou pra você? Falou. Mas eu queria que você falasse, E ele falou isso pra mim, eu tinha 10 anos de idade. e mexe, né? Isso mexe. Mexe, pra você ter noção. É que eu sempre tive essa cabeça muito além da minha idade. Demais, assim, além da minha idade mesmo. Porque eu sempre fui com uma cabeça muito aberta e muito séria para as coisas. Tipo, empreendedor total, assim. Eu sou filho caçula. Eu sou a raspa do tacho. De uma família, assim, que já passou fome, de uma família, assim, que já passou N Qs da vida. E, tipo... Hoje, olha o que eu sou, olha o que eu tenho. Vou lançar mais um livro daqui 1 mês, 2 meses. Tipo, é o carinha da periferia que, tipo, olha o trampo que ele faz e sai no jornal e vê a repercussão do meu trabalho. 15 anos de projeto, eu saí na caderno Persona do Jornal de Piracicaba. Uma página inteira falando sobre mim. E daqui 3 anos? Daqui 3 anos, eu quero estar com mais uns 2 livros lançados. Eu quero, assim, que o meu projeto seja reconhecido em todas as periferias. Não só no Santa Fé, onde hoje em dia me abraça mais com o meu projeto, mas assim, é rodar a cidade inteira e levar o incentivo à leitura para todas as crianças. Porque assim, eu falo do meu exemplo. Eu fui jurado de um concurso de literatura no Ângulo. Olha a repercussão, cara. Tipo, eu ir para uma escola particular da minha cidade para ser jurado de um concurso de poesias. Onde os alunos de 6º, 7º ano, oitavos e nonos, virar para mim e falar assim, eu quero o seu livro. Eu gostei do seu livro, gostei da sua história, eu quero o seu livro. E assim, tipo, olha onde eu tô chegando. Olha onde o meu projeto tá indo. Como eu disse lá no início do nosso bate-papo, era um hobby. Olha o que o hobby se tornou hoje. E assim, eu me vejo daqui 3 anos com o meu projeto em todas as periferias da cidade. Axé. Onde eu virasse e falar assim, ó. Não sou mais um CLT. Hoje eu vivo do meu trabalho de divulgar a literatura, de divulgar as histórias infantis, o incentivo à leitura para as minorias. Para a periferia que não tem acesso. Onde um prefeitinho aí de merda tirou a maioria das bibliotecas comunitárias das periferias. E isso é uma coisa que eu penso, que eu acho que independente de ser direita, de ser esquerda, de ser centro, independente de ser político ou não político, eu acho que assim, levar o incentivo à cultura, o incentivo à literatura, o incentivo à arte para todos, eu acho que isso não precisa ser uma lei para vir uma verba ou esperar de uma alma bondosa, de um anjo vir para uma periferia. Eu acho que assim, isso deveria ser tipo lei estadual, lei nacional. Direito básico do ser Direito humano. básico do ser humano. De ser, né? De ser. Esse é um A direito. pessoa. Mas o que eles querem? Eles querem pessoas burras.
onde eles possam passar as pernas. Passar as pernas, não, passar a perna. Perfeito. Então, o meu objetivo daqui 3 anos é que eu possa levar com o meu trabalho, com a minha arte de contar histórias, para as crianças pequenas e para as crianças grandes, o incentivo à leitura. Perfeito. Sem ser político, sem levar a bandeira, simplesmente como se fosse uma lei nacional. Perfeito. De incentivar a arte, incentivar a cultura, incentivar a leitura. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Quem sabe? É o que a gente tem falado, acho que todos trazem isso, assim. A gente tem falado bastante com artista. E é isso, assim, que no fim todo mundo consiga viver da sua arte também, não como algo que seja, tipo, mágico. Plano. Isso. E aí, segundo plano. Primeiro tem que ser um CLT, trabalhar de alguma coisa. E segundo plano. E o que te sobra, de força pra viver, aí você coloca na arte, que é o que você gosta. Ou seja, precário, né? A gente vive num lugar que não valoriza o artista, não valoriza a arte, o artista não consegue viver só da sua arte, ou seja, a gente tem produções realmente precárias porque quem faz por amor. Sim. E às vezes esse por amor... E sem incentivo. A gente fala assim, ó, não quero dinheiro. Eu quero só ajuda. Eu quero um pacote de bala. Me doa 5 livros. Muitas vezes é só isso. Ah, mas por que você não quer ganhar um projeto tão grande de final de ano? É o meu agradecimento. Como eu digo, o dia 26 de dezembro para mim é o meu agradecimento. É o meu agradecimento pelo que eu faço o ano inteiro. Então eu não preciso de dinheiro para fazer esse projeto. Eu preciso de pessoas dizendo assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. É isso. Não quero dinheiro, não quero ganhar dinheiro com nada. É o meu agradecer. É só isso. Perfeito. Axé. Axé. Ficamos aqui? Ficamos aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Assim, acho que eu sou uma pessoa que eu agradeço muito porque eu tenho conversado com pessoas muito legais, muito, sabe? Acho que tem me aberto a cabeça de várias coisas. E, pô, realmente, assim, a hora que você topou, falei, pô, que bom. Acho que é mais um dessas pessoas que eu admiro, que tem feito um puta trabalho. E o que a gente tem feito aqui é registrar, né? Assim, no fim do dia, a gente quer conversar. Sim. Quer conversar e vai ficar também esse registro, assim. Mas no fim do dia, o que a gente quer é isso. Conectar, conversar e entender um pouco mais esse mundo. E que não só você, mas que todos os artistas possam viver da sua arte, não como uma esmola, mas porque vocês merecem muito tudo que vocês fazem. Sim, vai. Com certeza. Dá seus recados finais, porque eu sei que você vai lançar um livro, então assim, como é que eu acho livros, como é que eu acho tudo que você faz, se a pessoa quiser te achar aí nesse mundão, como é que ela faz? Redes sociais, Evair Souza, com S, não com Z, com S, Evair Souza Conta. Instagram, Facebook, minhas redes sociais, Evair Souza Conta. Vou colocar aqui na descrição o livro, se alguém dá pra pedir lá no Insta. Pelas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, também você entra em contato, a gente conversa, marca. O Castelo de Sorvetes tem algumas unidades ainda disponível, temos algumas disponíveis ainda. Pegou aí? Pegou? No valor de R$15, tá? Nem sei se podia falar, mas... Lógico que pode. Mas já falei, tá pro mundo. Então, no valor de R$15. E se subiu, porque tá tudo subindo, é 20 e pague porque vale, tá bom? Porque vale. Então, ó, R$15 o Castelo de Sorvetes. E em maio sai meu segundo livro. Como eu disse, eu sou do Maracatu, participo do Baque Caipira aqui de Piracicaba. Então eu vou lançar o meu segundo livro, graças à Lei Paulo Gustavo, graças ao Paulo Gustavo, da onde você estiver, um beijo enorme em você. Até arrepio de falar dele. Vai nascer meu próximo livro, que se chama Tumaraca, da África para o Brasil. É uma história onde eu conto de forma lúdica, de forma encantada,
Pra criança pequena e pra criança grande, da onde vem o maracatu, como nasce o Lindo. maracatu. Então, em maio, sai, se Deus quiser, tudo dá certo, já tá quase pronto, sai o Tom Maraca da África para o Brasil. Muito bom. Muito bom. Cara, obrigado. Gratidão. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa. E é isso aí, nós vamos indo, hein, gente? Vamos indo. Vamos indo. vamos ocupando lugares, ocupando casas das pessoas. Tem que olhar pra cá, é isso aqui que você tá falando? Se inscreve no canal, deixa aí os recados, deixa as coisas. Mano, compartilha, faz tudo, vocês já sabem, né? Mas não esquece, porque a galera não dá like, entendeu? Tem que dar like. Dá like, compartilha pro projeto. Dá like pra gente seguir. subir. É pra gente isso. subir. É isso, tá Fica bom? conhecido. É isso. Obrigado, Eva. Valeu, Obrigado, gente. galera. Tchau, Aquele tchau. abraço. Tchau, tchau.